Olá, seja muito bem-vindo ao programa Foco nos Concursos, o programa da Igreja Cristã Maranata destinado para aqueles que estão se preparando para concursos públicos, tudo bem? Eu quero fazer uma saudação especial para você que nos acompanha pelas nossas diversas plataformas, pelo nosso canal no YouTube, pela televisão, pela TV web. É uma imensa alegria ter você conosco nesse programa. Mas eu tenho um pedido especial para te fazer. Algumas pessoas ainda não conhecem o programa Foco nos Concursos. Nós já gravamos diversos programas com diversos temas para vocês. E eu quero te pedir uma ajuda. Você vai deixar um comentário aqui para você que nos acompanha pelo YouTube, vai se inscrever no nosso canal, vai curtir esse conteúdo e vai enviar para alguém que você sabe que está se preparando para concursos públicos, ok? E antes de a gente começar o nosso tema de hoje, vamos ler alguns depoimentos que nós recebemos de alguns irmãos, ó. Recebemos esse depoimento aqui, ó. Eu mesmo não conhecia o programa, que benção, ó. Tem muitos irmãos da nossa igreja que ainda não conhecem o programa Foco nos Concursos. Então eu vou pedir a sua ajuda para tornar o nosso programa cada vez mais conhecido entre os irmãos, que há muitas pessoas que se interessam por esse tema e querem receber esse conteúdo que nós estamos preparando para vocês, tudo bem? Vamos lá. A paz do Senhor. Eu comecei a estudar em dezembro para a área fiscal. Aqui nós temos uma irmã que está estudando para ser auditora fiscal. Já mandou para nós aqui algumas perguntas. Olha que interessante a pergunta dela, olha só. Eu ainda não me formei, estou no 5º período de economia, tá? Eu preciso terminar a faculdade para começar a fazer as provas para teste ou eu posso começar esse ano? Olha só que pergunta excelente. Inclusive, tem alguns temas aqui que podem ser até objeto de um programa específico. O primeiro ponto, né? Nós já vemos aqui a nossa irmã estudando durante a faculdade. E eu me identifico muito com isso porque eu escolhi o curso de Ciências Contábeis, obviamente com a direção do Senhor em tudo, né? Mas já pensando no concurso de auditor fiscal, porque era uma das matérias mais importantes, ainda é uma das matérias mais importantes para esse concurso, a disciplina de contabilidade. E eu comecei a estudar ainda para concursos quando eu estava na graduação. Eu ainda não estava formado, comecei a ver alguns primeiros materiais, eu comecei já a estudar algumas disciplinas de direito, português, para quando eu terminasse a faculdade já estivesse um pouco mais adiantado. Então, para você que está fazendo a faculdade ainda, pode ser interessante já começar a estudar para concurso também. A gente sabe que a faculdade ela exige da gente, vai tomar bastante tempo, tá ok? Mas se o seu objetivo já é concurso público, você já pode priorizar a sua preparação durante a faculdade. É claro, eu entendo que você vai conseguir estudar mais efetivamente depois de se formar, mas como aqui a irmã está fazendo, já vale a pena você começar os estudos durante a graduação. E ela aqui, né, fala que estuda para a área fiscal, quer ser auditora, né? Muito interessante. E ela me perguntou, ó, eu preciso terminar a faculdade para começar a fazer provas para teste ou posso começar esse ano? Ó, minha sugestão para você que nos acompanha é o seguinte, se tiver alguma prova na sua região, onde você mora, que tem algumas matérias que já estão relacionadas com a área que você estuda, que no caso dela é a área fiscal, eu acho interessante você já ir fazendo as provas. Não que você já está pronta para disputar uma das vagas, mas é até para você se ambientar com aquele contexto de fazer inscrição, de ir no local fazer provas, ok? O que eu não recomendo é você, por exemplo, viajar para outros estados, porque você vai ter um custo alto com passagem, com hospedagem, para de repente fazer uma prova só para teste. Isso eu não recomendo, tá bom? Mas se tiver aqui onde você mora um concurso, mesmo que não seja o cargo que você quer, mas já tem algumas matérias que são interessantes, vale a pena de repente você fazer como teste, tá certo? Muito boa pergunta, agradeço, tá? Que com certeza nos ajudou. Vamos lá, paz do Senhor, programa muito bom para ajudar muitos a conquistarem sua vaga no serviço público, tá certo? A gente fica muito feliz com as mensagens que estão chegando, com o retorno dos nossos irmãos sobre os programas,
E peço que você continue a mandar sua mensagem, continue a escrever para a gente, tá certo? Assim que tiver novidades também sobre concursos importantes, vocês verão por aqui, tá certo? E é nosso objetivo também, vocês verão em breve, se Deus quiser, irmãos também que são servidores públicos de algumas carreiras, conosco aqui no programa Foco nos Concursos, para que você possa conhecer um pouquinho mais da rotina de trabalho deles, como eles se prepararam e experiências também nos estudos. Aguarde aí que vem novidades pela frente, se Deus quiser, tudo bom? Então, olha só, o tema do programa de hoje seriam assim, ó, técnicas de estudos para concursos, tá? Nós já falamos aqui em programas anteriores que você não vai passar no concurso público, especialmente um de ponta, sem estudar, tá certo? Já falamos sobre isso. E para que você possa se tornar competitivo, se tornar um concurseiro de alto nível, você precisa ter método quando você vai estudar. Você precisa de bons materiais, você precisa de organização, disciplina. Nós já comentamos isso com vocês em outros programas. Mas o objetivo aqui hoje é apresentar para vocês algumas técnicas específicas, algumas técnicas que nós consideramos serem assim muito importantes, eficientes no estudo para concursos, ok? Já quero te adiantar que eu não vou apresentar aqui, como você vê muito no marketing dos concursos públicos, técnicas e métodos que ninguém conhece, um método infalível que você vai conseguir ser aprovado sem estudar. Não é isso que nós vamos apresentar aqui. Mas são sim estratégias de organização, de retenção de conteúdos que podem ser muito úteis durante a sua preparação. Inclusive, o que a gente vai apresentar aqui não se aplica apenas a concursos públicos. Então, você que está estudando para o Enem, que está ainda no ensino médio, está na escola e quer melhorar o seu desempenho nos estudos, o que a gente vai apresentar aqui com certeza vai ser muito relevante, tá bom? Então vamos lá, ó. A primeira técnica que eu quero trazer para vocês é uma técnica chamada Pomodoro. Pomodoro. Em italiano, Pomodoro significa tomate. E vou trazer uma curiosidade aqui sobre essa técnica. Quem, assim, criou essa organização usava para contar o tempo dos estudos um despertador, um reloginho despertador que tinha o formato de um tomate, né? E tomate em italiano é pomodoro, né? E essa técnica se tornou bem conhecida no mundo dos concursos por causa desse reloginho em formato de tomate, tá? Mas basicamente, qual que é a ideia do método Pomodoro? É você fazer uma sessão de estudos e depois fazer um intervalo para descansar. Uma sessão de estudo e um intervalo para descansar, tá bom? Então, basicamente, como que seria a organização aqui utilizando o método Pomodoro? Ó, você faria 25 minutos de estudo contínuo. Aí você vai ver, ó, 25 minutos lendo um material, assistindo uma videoaula ou até mesmo resolvendo uma questão. Fez 25 minutos, você vai fazer o quê? 5 minutos para descansar. Só que esse descanso aqui não é para você, de repente, sair do seu local de estudos, não é para você necessariamente pegar o celular e ir para as redes sociais para ver o que está acontecendo, tá certo? É um estudo, é um descanso breve, para que você possa se manter ativo, para que você possa se manter, de certa forma, até descansado, para continuar fazendo e avançando nas sessões de estudo, tá bom? E a gente sabe que às vezes se você for pegar o celular, pegar uma rede social, rapidamente esses 5 minutos viram 10, 15 e você se desconcentrou totalmente dos estudos, tá? Então, olha só, basicamente essa ideia do Pomodoro é o quê? É fazer uma sessão de estudos de 25 minutos e 5 minutos de intervalo. Depois, mais 25 minutos de estudo, mais 5 minutos de intervalo. Aí você, sucessivamente, aí depois você pode até fazer um intervalo um pouquinho maior, depois que você acumular aí, de repente 3, 4 sessões de estudos, aí você faz um intervalinho maior, 20 minutos, 30 minutos, até retomar, tudo bem? Essa técnica aqui é interessante porque, às vezes, quando a gente está começando a estudar, a gente está empolgado, você fala assim, ó, hoje eu vou estudar 6 horas. Aí você acha que vai conseguir
estudar sequencialmente as 6 horas seguidas, tá certo? E você vai perceber que depois de um tempo de estudo, a sua qualidade do estudo começa a cair. O seu nível de atenção, o cansaço bate. Então, se você fizer pequenos blocos, eu tenho certeza que a sua retenção, que a sua atenção vai ficar num nível mais alto, tudo bem? Se você fala assim, eu consigo 25 minutos, eu achei pouco, consegui fazer 30, 40 minutos direto, mas com qualidade. Pode fazer também, pode variar um pouquinho para se adaptar à sua realidade, mas essa técnica aqui é bastante interessante, né? Você pode ajustar de acordo com a sua necessidade. Aí você pode usar algum aplicativo, pode usar um relógio para cronometrar esse tempo de estudo, tá bom? Então, a primeira técnica que eu trouxe para vocês aqui é conhecida como Pomodoro, tá bom? Que basicamente é isso aqui, estudo e descanso. Segunda técnica é a técnica dos mapas mentais, tá certo? Essa técnica que foi desenvolvida já há alguns anos, né, atribuída a um homem lá da Inglaterra, né, que era um recordista de memória. E ele falava que usava essa ideia dos mapas mentais, tá certo? Eu particularmente gosto dos mapas mentais. Eu tenho alguns que eu fiz que estão guardados comigo até hoje, da minha época de concurseiro. Só que eu só quero te adiantar o seguinte: eu não quero que você se preocupe em perder muito tempo produzindo mapas mentais para estudar. Mas é uma técnica que eu gosto e que eu acho ela bastante efetiva. Hoje você até encontra alguns mapas mentais para adquirir, né, que são comercializados já prontos. Não tem o mesmo efeito de resgate do conteúdo, da memória, como você mesmo fazendo. Mas assim, é, é aquilo, a gente tem que adequar a nossa necessidade. Então, basicamente, qual que é a ideia, a estrutura de um mapa mental? Você tem uma ideia central. Você está vendo ali, lembra um pouquinho, uma árvore, uma rede neural, né? O tema central está ali, ó, basicamente, ó. Esse mapa mental é sobre o tema mapa mental, ó. Então, ó, você tem a ideia central e depois vai ramificando essa ideia central com conceitos relacionados. Então você vê ali, ó, o mapa mental ele tem a função de planejar, de organizar, de criar. Então você coloca o tema central que você está estudando, né, nesse centro do seu mapa e você vai puxando ali as conexões. Isso é aplicável a diversos conteúdos, tá certo? Independente da matéria que você está estudando, você pode sim utilizar os mapas mentais, né? É, e adicionando alguns ícones. Se você olhar ali, não tem só texto no mapa mental, tem símbolos ali, ó. Tem símbolo musical, tem uma caneta, tem uma chavinha, né? Eu acho que vocês estão conseguindo visualizar aqui em tela cheia, né, o nosso mapa mental. Mas ali, ó, é, os conceitos, né, que você olha os símbolos, é muito fácil você recuperar o conteúdo, tá bom? Às vezes lembrando de um símbolo do que utilizando, por exemplo, só uma palavra, tá certo? Eu preparando aqui esse conteúdo para vocês, eu lembrei de um mapa mental que eu tinha de uma disciplina muito específica de contabilidade de custos. Que eu lembro que o tema era método de custeio, que ninguém precisa saber o que que era, mas eu lembro o seguinte, que tinha uma esponjinha no centro do mapa mental. Porque a ideia era o seguinte, que esse método de custeio, todos os gastos, todos os custos devem ser elencados e relacionados. Eu lembrava o seguinte, ó, uma esponja é o quê? Ela absorve tudo. Então esse método de custeio era como se fosse uma esponja. Mesmo há anos que eu não vejo esse tema, eu lembro até hoje desse mapa mental com esse desenhozinho da esponja no meio, tá? Então é uma técnica que eu acho interessante, que pode ser utilizada, mas fica só a ressalva. Não é para você perder tempo fazendo mapa mental de todos os assuntos, tá bom? Talvez os assuntos são os mais importantes, aqueles que você tem maior dificuldade, tá certo? Mas é sim uma técnica que eu acho que funciona de maneira bastante interessante, tá? Revisões, tá certo? Esse ponto aqui é fundamental. Utilizar revisões nos seus estudos. Se eu pudesse assim, ó, trazer um resumo daquilo que você precisa para ser aprovado em qualquer concurso público, seriam basicamente o quê? 3 pilares, né? Você ter um material de teoria bom,
direcionado, atualizado, bem completo, tá certo? Você resolver muitas questões, tá certo? E fazer revisões. Esses 3 pontos aqui são os mais importantes para você ser aprovado em qualquer concurso público, tá? A gente até brinca que estudar sem revisar não é estudar. Não adianta só você ver o conteúdo uma única vez, tá certo? O processo de aprendizado, de retenção e fixação dos conteúdos, ele vai ocorrer por meio das revisões. Então você precisa organizar na sua rotina de estudos algum momento, alguma técnica para que você possa revisar aquilo que você já estudou, tá certo? Isso é fundamental. Então, ó, é indispensável para o processo de fixação do aprendizado que você faça revisões frequentes, revisões regulares. E eu te digo, ó, revisar não é estudar novamente. Então, eu não vou ler todo o conteúdo novamente, porque eu estou estudando de novo. Não, eu vou direto já o quê? Nos pontos principais, em algumas anotações que eu fiz, tá certo? Eu posso revisar por meio de resolução de questões, eu posso usar os mapas mentais, eu posso usar resumos, tá certo? Para fazer as minhas revisões, tudo bem? São vários métodos, são várias técnicas que a gente apresenta para você, para que vocês possam utilizar de acordo com a sua necessidade, tudo bem? Você faz revisões conforme o seu estudo está avançando? Você tem essa preocupação de fazer revisões? É fundamental, tá certo? Quem acompanha os nossos programas já sabe que eu sempre alerto sobre a importância de fazer revisões, tudo bem? Então, olha só, sugestão nossa aqui, ó, usar um dia da semana da sua rotina de estudos para fazer revisões. Então, ó, eu estudo de segunda a segunda, todos os dias estou estudando, tá? Já está o meu edital publicado, ou estou fazendo um estudo mais longo prazo, estudo eventualmente de segunda a sexta, segunda a sábado. Então, eu deixo um dia dentro dessa rotina, ou um turno, por exemplo, para que eu possa fazer as minhas revisões. Aí eu vou pegar lá, vou resolver algumas questões, vou fazer o quê? Simulados, vou pegar as minhas anotações e vou rever aquele conteúdo, vou participar ativamente disso, para que eu possa estar sempre tendo contato com aquilo que eu já estudei. Porque, queira ou não, na hora da prova, o que que vale? Você vê ali o conteúdo, ver uma questão, lembrar daquilo que você estudou e resolver a questão, tudo bem? Por isso que as revisões são tão importantes. E como? De que forma eu vou revisar? Existem várias formas, ó. Vou resolver questões de concursos anteriores, eu vou pegar os meus resumos, vou pegar mapas mentais, vou pegar flashcards, né, também, que é uma ferramenta que às vezes alguns têm acesso, tá certo? Mas, ó, a forma de fazer a revisão é de acordo com as características do material que você tem, mas isso é fundamental, ok? Vamos lá. Penúltimo assunto que eu quero deixar para vocês aqui, ó. Estudo ativo e estudo passivo, tá certo? São termos assim bastante comuns no mundo aí dos concursos públicos, do aprendizado. As pessoas falam assim: você tem que ter um estudo ativo para poder passar em concurso. Cuidado, às vezes, com o estudo passivo, no mundo dos concursos também, quando você está estudando, tá certo? Mas eu quero dizer assim, a gente, de maneira bem resumida, vai apresentar esses conceitos para vocês, tá? Que é o seguinte, ó, as duas formas de estudo integram o processo, tá bom? Em alguns momentos, você vai estar estudando de uma maneira mais passiva, basicamente o que? Recebendo o conteúdo, tá certo? Isso faz parte, tudo bem? Então, quando você está ali assistindo uma videoaula, tá ok? Quando você está ouvindo um áudio de conteúdo, quando você está apenas lendo o conteúdo, você está recebendo o conteúdo, tá certo? Então, ó, ler, escutar, assistir aulas, elas integram o que a gente chama de estudo passivo. Qual que é o problema? Qual que é a dificuldade aqui?
Por exemplo, videoaula. O que tem de estudante, o que tem de concurseiro que coloca a videoaula lá e fica mexendo no celular a cada 5 minutos, a videoaula está rolando lá, tá certo? Está passando o vídeo, mas ele não está nem um pouco atento, tá certo? Aí alguém pergunta: ó, quantas horas você estudou hoje? Ah, eu estudei 3 horas, assisti 4 videoaulas. Mas cadê? Você participou do processo efetivamente? Não, ficou de uma maneira apenas passiva, tá bom? Então, a gente vai ver, a gente já está comentando que você precisa do estudo passivo em determinado momento. Porque você vai ter que ler, você vai ter que escutar e assistir. Mas o seu estudo precisa ser o quê? Principalmente ativo, tá? Por quê? O que que eu vou fazer com o conteúdo que eu estou recebendo, tá? Esse conteúdo que está chegando para mim, seja por um vídeo, seja por uma escrita, o que que eu vou fazer com ele? Então, ó, eu preciso separar um tempo para discutir aquilo que eu estou estudando. Olha, lá dentro do direito constitucional tem um tema chamado Direitos e Garantias Fundamentais. Ah, quais são os direitos e garantias fundamentais que a gente tem, que são apresentados, tá? O que que significa cada um deles, tá bom? Isso é a gente começar a discutir o que nós estamos estudando, tá ok? Perguntar, fala assim, olha, dentro lá do direito administrativo, fala-se muito sobre as famosas licitações, tá? Qual que é o objetivo de uma licitação? Quais são as características de um processo licitatório, tá ok? Então, com isso eu estou trabalhando de uma forma mais ativa, tá? Perguntar, praticar, resolver questões sobre o tema, né? Isso a gente está falando de maneira mais ativa. E até mesmo ensinar, tá certo? Ensinar talvez seja a forma mais efetiva de você aprender o conteúdo. Repassar ele para alguém. Ah, mas eu estudo mais sozinho, não tem com quem repassar, mas não tem problema. Às vezes, na hora que você for fazer a sua revisão, você pode até dar uma aula sobre aquele conteúdo para você ver se você conseguir assimilar mesmo, se você consegue explicar os conceitos, tá certo? Isso aí pode ser muito importante também para você assimilar o conteúdo, tá certo? Mas eu quero apenas te fazer um alerta, tá? Nós estamos trazendo algumas técnicas aqui para vocês, conteúdos que funcionam, que são importantes, relevantes, mas não é, primeiramente, o nosso objetivo aqui esgotar as técnicas que eventualmente existem no estudo, porque praticamente devem ser infinitas. Nós queremos trazer algumas aqui que podem te dar um direcionamento, que podem te ajudar aí na sua trajetória de estudos. E, obviamente, você não vai conseguir, por exemplo, produzir materiais específicos para tudo aquilo que você está estudando, não é certo? Ah, eu vou anotar, estou assistindo a aula e estou anotando aqui. Então, vou anotar toda a videoaula. Esse dia eu fui conversar com uma pessoa que eu estava acompanhando, ele falava o seguinte, ó, eu tenho uma apostila que eu estou estudando, o livro digital, então eu leio e escrevo o que eu acabei de ler do meu caderno. Eu falei, ó, você está achando que está avançando? Pode até ser, mas você vai demorar muitos anos para poder concluir apenas algum conteúdo. Isso não é eficiente, tudo bem? Então, cuidado às vezes com muitas técnicas que também são difundidas por aí e que você pode acabar se atrapalhando ao invés de evoluir, tudo bem? Então, ó, estudo ativo e passivo, né? As diferenças, as duas formas fazem parte do processo, mas conforme você vai amadurecendo, o seu estudo tem que ser mais ativo do que passivo, ok? E para que a gente possa fechar aqui o nosso programa de hoje, ressalto aqui, ó, é uma técnica importantíssima a resolução de questões, tá? Você precisa resolver questões durante todas as suas sessões de estudo, todas. Estudou um conteúdo, resolva pelo menos alguma questão relacionada com aquele tema, tá? Tem questões que servem para fixar o conteúdo, tem questões que servem para a gente relembrar o conteúdo, outras para a gente conhecer o perfil, o estilo de cobrança da banca organizadora do nosso concurso. Mas é fundamental que você o quê? Resolva questões. Então, ó,
conhecer o estilo da banca, reforçar e fixar o conteúdo. Isso aqui também é fundamental. Por meio da resolução de questões, você vai ganhar velocidade para a prova, tá? No geral, no concurso público, você não tem tempo para resolver todas as questões, tá? Não sei se você sabia disso. As provas já são até elaboradas para que você possa o quê? Resolver a maior quantidade de questões possível. Traçar uma estratégia de prova faz parte da seleção, tá ok? Mas é o quê? A gente precisa ganhar velocidade, né? Velocidade para interpretar os textos das questões, para fazer cálculos eventualmente, para relembrar os conteúdos. E por meio das questões, você vai conseguir fazer isso, tá? Vai ganhar velocidade na resolução de questões, ok? Então, olha só, o nosso programa está chegando ao final. Nós vimos aqui algumas técnicas muito interessantes e importantes para o estudo para concurso público, né? Falamos de Pomodoro, falamos sobre mapas mentais, estudo ativo e estudo passivo, resolução de questões, sobre revisões. Tem alguma técnica que você gostaria de compartilhar aqui com os irmãos que estudam para concurso? Que você gostaria que fosse compartilhada no programa? Escreva para a gente, manda sua mensagem que a gente vai ler e com certeza vai nos ajudar na produção dos conteúdos, ok? Então, esse foi o nosso programa Foco nos Concursos de hoje, tá ok? Falamos aí sobre técnicas de estudo para concurso, ok? Até o nosso próximo programa. A paz do Senhor.